Olá, seja bem-vindo para esse vídeo 2 do nosso módulo 2. E antes de começar o assunto sobre o desvio positivo, eu faço um pequeno adendo comentando um pouco mais sobre as fatias menores, que é uma das técnicas para identificar histórias de jornalismo de soluções. E dando um exemplo para ilustrar um pouquinho. Aqui em Belém, eu moro em Belém do Pará, e a gente fui com um grupo de amigos recentemente num restaurante na Ilha do Cumbu, que é em frente a Belém. E lá, enquanto almoçávamos, eu percebi, junto com os amigos, uma área um pouco externa com algumas, pareciam tonéis ou grandes sacos, uns canos que levavam para outros canos menores até a cozinha. Então perguntamos para o garçom, que chamou a gerente, explicou para a gente um pouquinho o que era aquilo. Basicamente são biodigestores que aproveitam os resíduos dos alimentos para aquilo seja trabalhado e gera então gás metano que é utilizado na cozinha para produzir os alimentos. E aí depois ela levou a gente até uma horta produzindo alimentos mais básicos, simples, no próprio restaurante, nessa área dessa ilha. Então eles fazem uma produção sustentável em que tem diversos elementos para contar essa história. Mas um deles é a redução, não eliminação total, dos resíduos gerados pelo restaurante, mas a redução de geração de resíduos. É uma história interessante que pode ser linkada através do jornalismo de soluções, justamente porque a questão dos resíduos urbanos em todo o país, em todas as cidades, grandes cidades especialmente, como é Belém, tem um problema, uma questão muito delicada, muito sensível, muito grave, e como não é diferente também em Belém. Então, uma iniciativa pequena, uma fatia menor de um restaurante em uma ilha, está ajudando a cidade, dando uma resposta para algo que é um problema maior da cidade. Então, essa história pode ser contada para que, inclusive, outros restaurantes, outras iniciativas façam algo parecido e contando as limitações que tinham também, a questão do custo, a questão da eficiência, enfim. Então, eu trago um pouco isso para ilustrar o quanto que observando a sua volta, mesmo no momento de lazer, e jornalista, a gente costuma brincar, né, que é jornalista o tempo todo, ali a gente lembra dessa frase, né, jornalista é 24 horas jornalista. Só que é geralmente quando acontece algo e aí a gente liga para a redação e faz alguma coisa, muitas vezes relacionada a incêndio, a questão de polícia, etc. Mas o jornalismo de soluções ele vira esse olhar de observar a sua volta e trazer também histórias que merecem ser contadas, ainda que em pequenas fatias, em pequena escala, que dão respostas a um problema maior de uma cidade, de um bairro, de um país, de um estado. Bom, agora sim, a gente vai falar um pouquinho sobre o desvio ativo, que é uma técnica que o jornalismo de soluções aborda bastante para a gente identificar também histórias para aplicar o jornalismo de redações na nossa prática cotidiana. Bom, como é que a gente busca dado, fonte, como é que a gente amplia então essa abordagem? A gente sabe, na nossa prática, que tem muita pesquisa sendo divulgada de tempos em tempos sobre educação, saúde, segurança, meio ambiente, etc. Todos os assuntos têm órgãos que fazem pesquisas e que geralmente têm um calendário de divulgação. E, inclusive algumas redações, alguns jornalistas têm anotados quando essas pesquisas vão ser divulgadas para aí a gente fazer reportagem desse tipo e muitas vezes até chega um material pronto e a gente na correria aproveita boa parte desse material e sobe ou escreve em cima do que chega. Bom, essa é uma prática, enfim, sem juízo de valor. Mas é importante notar que nessas pesquisas a gente primeiro, por uma prática, por uma maneira como a gente trabalha, maneira como a gente foi educado, a gente acaba olhando para a parte de baixo, ou seja, a pior escola, a pior cidade na questão do índice de saúde, o bairro mais violentado, e esse é um ponto também interessante, a gente costuma falar do bairro mais violento, e geralmente as pessoas que estão nesse bairro não são violentas, e sim é um bairro violentado por essa questão, enfim. A gente geralmente sempre olha para baixo, na parte negativa da tabela, para reportar, ir ao campo e demonstrar lá o que está acontecendo, a situação de crise, etc. Isso é importante, volto a dizer. Não devemos negar, devemos reconhecer e ressaltar esse tipo de jornalismo que é importante. Mas o jornalismo de soluções, ele olha para a ponta da tabela. Ele busca olhar aonde está dando certo. E aí a gente investiga, e aí é jornalismo na prática. E a gente conhece bastante o conceito do jornalismo investigativo, tem também o jornalismo de dados, que busca justamente essas informações mais técnicas de pesquisas, etc., para visualizar melhor para as pessoas. E quando você pode identificar e juntar o rigor do jornalismo investigativo com o jornalismo de dados para produzir jornalismo de soluções, esse é um caminho que eu acho que é bastante interessante. E aí a gente olha para outra ponta da tabela, o que não está sendo contado e que merece ter atenção também do jornalismo quando a gente quer contar a história como um todo.
Então nessa linha a gente sempre tem o foco no variante negativo. Então vamos atrás do positivo, em relação mesmo à taxa de homicídios, taxas de pré-natal, taxas de desmatamento e etc. Então a gente fala, por exemplo, bastante sobre o desmatamento na Amazônia, que aumentou ou diminuiu. Mas onde não está tendo? Por quê? O que está sendo feito? E aí você conta uma história. Num bairro onde você tem uma taxa de homicídio alta e ele reduziu. Por quê? O que está sendo feito? E assim por diante. Agora, ao fazer isso, é importante também ter alguns pontos de atenção. Primeiro, é importante conhecer bem, estudar a metodologia dessa pesquisa, para que inclusive se não tem algum dado impreciso, você esteja fazendo comparações que não são as mais corretas. Então você tem que observar dados demográficos, dados de território. Talvez seja interessante conversar também com especialistas daquele assunto, para inclusive identificar caminhos para que você não cometa erros na hora de contar uma história com um dado básico de uma pesquisa com um olhar superficial. Esse é um ponto interessante para a gente saber as particularidades dessa pesquisa. Então, questionar os números à exaustão, para que a gente identifique uma história, mas a gente veja a metodologia e conheça a fundo, para daí sim ir a campo. E aí você está encontrando uma história de soluções. Com essa pesquisa, então, e eu vou citar como exemplo a pesquisa de, por exemplo, eu vou citar a pesquisa para a reportagem que eu fiz pela Amazônia Vox sobre a cobertura pré-natal na região amazônica. Então, mas antes disso, é importante a gente perceber, ao identificar um desvio positivo, também observar se esse desvio ele vem mudando ao longo do tempo, ou ele vem melhorando ao longo do tempo, ou se foi uma questão pontual de um ano específico e aí requer um pouco mais de cuidado nessa apuração. Um outro ponto interessante é talvez você também comparar com os pares. Então, numa questão específica de violência, de segurança, de educação, de saúde, o que for, de um determinado território, você comparar com outro que tenha situações e características semelhantes. E você possa então fazer uma certa comparação. Ideias inovadoras e práticas. Eu citei no início desse vídeo a questão do kombu, de um restaurante. Se não é uma grande escala, ele não aparece numa grande pesquisa, mas você tem ali uma história de inovação. E talvez num município, num bairro, num estado, você vai identificar desvio positivo, e é interessante encontrar pequenas histórias que possam estar colaborando para aquilo. Muitas vezes essas histórias estão linkadas a políticas públicas, e a gente tem um certo preconceito em apresentar isso, achando que pode estar fazendo assessoria de um governo, seja qual for. Mas é interessante a gente ir a fundo e investigar como essa política está sendo implementada, que fatores que ela traz evidências de sucesso ou de desenvolvimento em andamento, e também as limitações que ela tem. E aí cabe também a questão do pré-natal que eu vou citar na sequência. E por fim, a gente pode também avaliar se é replicável ou não é, para que a gente possa contar essa história, se não é algo muito específico, que também vale a pena ser contado, mas trazer insights do quanto aquilo pode ser replicado é bastante interessante. E também o custo, ou seja, como que muitas vezes a gente olha da questão do investimento, mas às vezes o mesmo investimento em diferentes territórios tem diferentes aplicações, e ali você consegue identificar histórias de jornalismo e soluções. Então, identificando aí sim, você quer contar o como, mas antes disso é importante achar, encontrar quem ou está se fazendo o que e onde, para daí você ir a campo. Você achou uma história de soluções com as suas limitações, que pode não ser uma história perfeita, mas que merece ser relatada porque é uma resposta a um desafio, a um problema da sociedade. E aí essa questão a gente vai ver mais adiante, no próximo vídeo, onde eu detalho um pouco mais sobre a reportagem feita sobre a cobertura pré-natal do Jornalismo Soluções, apresentando com um foco maior também nas limitações. Então eu te espero você daqui a pouquinho para o nosso terceiro vídeo. Obrigado.